Os direitos humanos são princípios fundamentais que garantem dignidade, liberdade e igualdade a todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça, gênero, religião ou qualquer outra característica. Esses direitos incluem direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. O respeito aos direitos humanos é essencial para promover uma sociedade justa e equitativa. No Brasil, os direitos humanos estão consagrados na Constituição Federal de 1988 e em diversos tratados internacionais, dos quais o país é dignatário. No entanto, desafios persistem, especialmente em áreas como segurança pública, acesso à educação e saúde e combate à discriminação. O país enfrenta questões relacionadas à violência, desigualdade e impunidade, demandando esforços contínuos para garantir a efetiva proteção dos direitos humanos para todos os cidadãos. Os direitos humanos são um tema global e universal, reconhecidos internacionalmente por meio de tratados e declarações. Apesar dos avanços, muitos países enfrentam desafios na proteção e promoção desses direitos. Questões como discriminação, conflitos armados, pobreza e falta de acesso a serviços básicos continuam a ser preocupações em várias partes do mundo. A comunidade internacional busca promover a conscientização e a implementação efetiva dos direitos humanos, visando criar sociedades mais justas e inclusivas em escala global. Os direitos humanos pertencem a todos igualmente. São normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Administra o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e suas obrigações. Os indivíduos também têm responsabilidades. Usufruindo dos seus direitos humanos, devem respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Os direitos humanos são universais e inalienáveis. Todas as pessoas em todo o mundo têm direito a eles. Ninguém pode voluntariamente desistir deles. Os direitos humanos são indivisíveis, sejam de natureza civil, política, econômica, social ou cultural. Eles são todos inerentes à dignidade de toda pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direitos. Não existe um direito menor. Não há hierarquia de direitos humanos. A realização de um direito muitas vezes depende, todo ou em parte, da realização de outros. Por exemplo, a realização do direito à saúde pode depender da realização do direito à educação ou do direito à informação. Todos os indivíduos são iguais como seres humanos e em virtude da inerência, dignidade de cada pessoa humana. Todos os seres humanos têm direito a seus direitos humanos, sem discriminação de qualquer tipo, como raça, cor, sexo, etnia, idioma, idade, religião, opinião pública ou outra, origem nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou outro status como explicado pelos órgãos dos Tratados de Direitos Humanos. Ser humano
informação, caminhando para a era da luz. É a geração do terceiro milênio, a vida espacial. Universo em desencanto, a luz da criação, desvendando os segredos da vida e o porquê do universo. A luz da criação veio trazer a verdade. Chegando na hora certa, não precisa bagagem pra fazer essa viagem de volta pro mundo racional, de volta pro mundo racional. É só desenvolver, é só desenvolver o raciocínio. 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 Veio trazer a verdade, chegando na hora certa, não precisa bagagem pra fazer essa viagem de volta pro mundo racional. É só desenvolver o raciocínio. É só desenvolver o raciocínio. É só desenvolver o raciocínio. Racional, raciocínio, raciocínio, racional superior. Salve a luz da divina providência. Eu sou a Roseli Duarte, do interior de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto, estudante de cultura racional, natural da natureza. Bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Meus ouvintes do Prosa de Minas, antes de começar o relato de hoje, que é sobre os direitos humanos, gostaria, como sempre, por favor, aquele dedinho de prosa que tanto gosto de ter com vocês, acompanhado, claro, com aquele cafezinho mineiro gostoso. Bom, o tema direitos humanos é uma polêmica. Pois é, não deveria ser. Se a gente procurar um pouco a respeito de direitos humanos, aprofundar um pouco a leitura sobre o que é o assunto, na verdade, é um tema muito liberal, um tema comum, um tema que, na verdade, não tem nada de polêmico. Pelo contrário, vamos lá? Meus ouvintes, o que vocês entendem por direitos humanos? A palavra direitos humanos, no meu ver, Roseli, eu acho que por 2 últimas décadas aqui no Brasil, ganhou um sinônimo um pouco diferente do que realmente é. Direitos humanos deixaram 30 artigos para virar uma suposta pessoa ou alguma coisa ou entidade, tipo o ser humano mesmo, que é os direitos humanos. O nosso país conta uma série de ferramentas para garantir que os direitos humanos sejam estendidas a todos os nossos cidadãos. Mas, infelizmente, na prática ainda não atingimos este objetivo,
os direitos humanos no Estado Novo, tendo como principal figura política o presidente Getúlio Vargas. O período do Estado Novo resultou em muitos obstáculos para o avanço dos direitos humanos durante esses anos de 1937 a 1945. Por falar neste assunto do governo de Getúlio Vargas, vou citar uns dos direitos humanos numa conversa com o senhor Manuel Jacinto Coelho, autor dos livros Universo em Desencanto, com o presidente Getúlio Vargas, no qual o presidente perguntou ao senhor Manuel Jacinto Coelho: quanto ao meu governo, o senhor está gostando? E o senhor Manuel Jacinto Coelho respondeu: estou gostando muito, mas vejo a necessidade de uma preocupação com a política social voltada para o atendimento das classes trabalhadoras. Necessita de um Ministério do Trabalho, da promulgação e da lei da sindicalização, de uma lei de amparo ao trabalhador nato. Na educação, o ensino médio e superior, criar as sonhadas universidades brasileiras, e por aí foi a conversa deles. Olha, graças ao senhor Manuel Jacinto Coelho, temos carteira assinada, temos assim um tipo de negociação de patrões e férias, adquirindo assim os direitos humanos. Ouvintes do Prosa de Minas, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que está contida no 175 do Histórico, página 31 dos livros Universo em Desencanto. A paz, o amor e a fraternidade e os direitos humanos só poderão ser encontrados no desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser o dono legítimo da vida e desse segundo mundo, por ser um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E o progresso do desenvolvimento do raciocínio é um progresso racional, é um progresso do verdadeiro equilíbrio de todos e da verdadeira união entre todos, por o raciocínio ser uma energia só, a energia racional. Trará o equilíbrio de todos, de um por todos e todos por um, e passando a existir o que nunca pôde existir, a paz, o amor e a fraternidade entre todos. Por o raciocínio ser um só, a energia racional ser uma só, o mundo racional ser um só e o equilíbrio de todos é um só. Todos equilibrados racionalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. No raciocínio encontrarão o que nunca puderam encontrar no pensamento e na imaginação. Porque o raciocínio é um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio. O raciocínio é um verdadeiro estado natural de todos, por todos serem de origem do mundo racional. E na origem é que está o equilíbrio de todos. Na origem é que é encontrado o equilíbrio de todos. Na origem é que está tudo do que é de sua origem. Na origem é que é encontrada a paz, a fraternidade, o amor, de um por todos e todos por um. E quem é esse um? A origem, o mundo racional. Para ver que no raciocínio está tudo de bom, de belo, de sublime e de lindo. Está o verdadeiro esplendor racional, porque o raciocínio, todos ficaram ligados ao mundo racional, todos ficaram ligados à verdadeira origem. E aí vão conhecer o que é pureza de puros, limpos e perfeitos. Para ver que no desenvolvimento do raciocínio está tudo que os pensadores há muito vêm procurando encontrar, mas somente no raciocínio. No pensamento não, porque no pensamento todos pensam diferente um dos outros. Todos têm suas ideias diferentes uma das outras, todos são idealistas diferentes um dos outros, e onde todos são diferentes um dos outros, nunca puderam encontrar, nem poderão encontrar a união de todos. O equilíbrio de todos nunca encontraram, nem podiam encontrar
porque todos pensam diferente. E onde todos pensam um dos outros diferentes, os conflitos não cessam como nunca cessaram. Sempre em conflito um com os outros, sempre em guerra uns com os outros, porque todos pensam diferentes. Onde todos são desiguais, não pode haver a paz como nunca houve. Não pode haver harmonia como nunca houve. Não pode haver o equilíbrio como nunca houve. Porque o pensamento não foi feito para a união de ninguém. E por isso, sempre desunidos, sempre uns contra os outros, no brigueiro na terra, nunca cessou. As guerras, os conflitos pequenos e grandes entre todos, por quê? Porque o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional. Por estar na classe de animal, estavam sendo lapidados para deixarem de ser animal. E é por isso que o animal racional nunca teve sossego, é por isso que na terra nunca houve paz. Sempre guerras e mais guerras, conflitos e mais conflitos, e destruições e mais destruições, monstruosidades e mais monstruosidades. E é por isso que na terra nunca houve paz, nem pode haver, porque o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional. E por estar sendo lapidados é que sempre viveram uns contra os outros, lapidando uns aos outros, porque o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional, para que depois de bem lapidados, preparados pela lapidação, fossem recuperados pela fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que o pensamento nada é e o raciocínio tudo é. Agora na fase racional, na fase em que todos passaram a se conhecer, é que estão sabendo quem é o pensamento e quem foi o pensamento e a imaginação. E porque essas duas máquinas tiveram que existir e a missão delas. A lapidação da bicharada do chão, a lapidação do animal racional. Hoje sabe quem é o raciocínio, de onde ele é e de onde ele veio. E porque veio, como veio, chegar a ficar materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje sabe que o raciocínio é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E como foi essa materialização e por que foi esta materialização. Hoje sabe quem são, de onde vieram e para onde vão. Hoje sabe que é o pensamento e a imaginação e quem é o raciocínio. Salve tudo e salve todos. Saudações racionais a todos. Me chamo Sandro Vilas Boas, sou estudante dos livros O Universo em Desencanto, onde adquirimos cultura racional. Com a leitura assídua e diária desta obra, que é claramente elucidada, fui percebendo e comprovando uma natureza que explica encanto e desencanto, o que é verdade, o que é mentira, o que é equilíbrio, o que é desequilíbrio, o que é voluntário, o que é involuntário, como acertar na vida, também como errar na vida, me fazendo perceber que a natureza tem velocidade incessante, ação contínua e controle sobre a causa e o efeito desta vida. Assim rege, abram aspas, ninguém pode com a lei natural. Ela leva o cântaro a seu lugar e os musos ao reconhecimento da vida de pujanças e de ganâncias mal refletidas. E assim tudo chega à conclusão do que eu sempre tenho dito. A imunização racional imperará entre todos universalmente muito em breve. Portanto, brilhantes dias, brilhantes passos e brilhantes horas de glórias sucessivas. Fecham aspas. Mais uma vez quero agradecer ao Josué e o seu pai pelo espaço que nos concede para a colaboração racional. A Edna Márcia, o Júlio César, irmãos coadjuvantes também nesta ação. Salve tudo,
Salve todos! Salve. Raciocínio racional. Racional. Raciocínio. Leituras racionais. O que é o livro Universo em Desencanto? É um livro que define os destinos do mundo e da humanidade. E quem podia fazer isso? Somente o maior ser do mundo, Deus. É o livro que está a verdadeira origem da humanidade, que informa como toda a humanidade tem que voltar à sua origem e como tudo vai voltar ao que era antes de ser como é. É um livro de um conhecimento de uma grande cultura mais elevada deste mundo, porque é de um mundo superior ao nosso, o mundo racional. É o verdadeiro conhecimento de salvação eterna de toda a humanidade, com base e com lógica, com princípio e fim e solução definida de todos os mistérios e enigmas. É o livro considerado como o livro Deus, porque onde chega, resolve e soluciona os casos intrincados da vida. É um livro que nos prova de onde viemos e para onde vamos. É um livro que equilibra o ser humano. É um livro que nos esclarece o porquê assim somos. E antes de sermos assim, o que éramos? E por que deixamos de ser o que éramos para ser o que somos? É um livro que liga toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de lá a pessoa receberá todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui na vida da matéria. É um livro que revela como a humanidade foi feita e como este mundo foi feito, e tudo e todos, antes de assim ser o que era. É um livro que revela o antes de ser e o porquê de tudo e de todos assim serem, a causa e a origem de tudo. É um livro que prova e comprova, com base e com lógica, o princípio deste mundo como foi e o fim do mesmo como é. São de suma importância e de maior grandiosidade universal as mensagens do racional superior. É um livro que revela a fase da natureza que está em vigor, que é a fase racional.
E quem possuir esta obra vai conhecer o que é esta fase e ficará amparado por ela, protegido por ela, orientado por ela e salvo por ela. É um livro sem mistérios que define tudo, de princípio a fim, com base e lógica, racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. Só agora, neste século, é que viemos conhecer quem é Deus, porque até então ninguém conhecia o verdadeiro. É um livro destinado à verdadeira salvação da humanidade. E como é feita? É um livro que revela os efeitos do alfabeto artificial sobre a humanidade e o que é cultura racional e o que é energia elétrica e magnética e o que é energia racional, o antes de assim ser e como se originou assim e por que se formou assim e por que aí está assim, elétrico e magnético, e a energia racional. É um livro que todos os leitores se acham maravilhados e tão felizes, tão contentes, alegres, que fazem a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Propaganda pessoal, conferências, caravanas nas ruas em todos os estados, fazendo propaganda de porta em porta, propaganda de rádio, televisão, propaganda em jornais, cartazes, folhetos. Todos os leitores se encontram beneficiados e fazem a propaganda por conta própria para beneficiar e salvar o seu próximo. Este livro tem uma gráfica exclusiva para a sua confecção. Tem um jornal exclusivo para informar tudo o que se passa com referência ao livro e aos leitores. E tem uma infinidade de colaboradores que são gratos e que têm convicção real que, por muito que façam, não estão fazendo nada, porque o que o dono deste livro resolve, não há nada que pague. Por muito que faça, não está fazendo nada. É um livro completamente diferente dos nossos aqui na Terra, por ser um livro feito pelo mundo racional, pelo racional superior, e por ser feito pelos habitantes de um mundo superior ao nosso, é que soube fazer toda a revelação da formação desse nosso mundo inferior, um mundo superior, desvendando o mundo inferior
que se existe esse mundo que nós habitamos, é porque existe o outro que deu causa a este. Se existe esse antimundo, é porque existe um supermundo, um mundo superior que deu consequência a este. Então, este é um antimundo, porque antes desse existiu outro que deu consequência a este. E toda essa revelação sobre este antimundo vem do supermundo, o mundo superior a este, que é o mundo racional, que é a causa dessa deformação ou degeneração racional. Então, está aí toda a revelação do nosso universo, do antes de tudo assim ser e da origem que originou este mundo, sua criação, a vida. Salve quem nos salva.